Salve galera, Sussanão, beleza? Bacana, tranquilo. A gente volta aí nessa pegada de estudo nosso, né? Só que agora a gente vai estudar um negócio que sempre causa dúvida. Acho até engraçado, né? Muita gente quando se fala em crase, fala assim, o que é a crase e tal? Todo mundo vai pensar que a crase você vai colocar quando você acha que deve. Ah não, então quando eu acho que essa palavra fica elegante e tal, a gente coloca a crase. Existem algumas regras, tá, pessoal? Pra gente falar de crase, colocar ou não esse acento que indica a crase. Então, eu queria conversar um pouco com vocês nesse vídeo disso, sobre esse acento que indica, na verdade, a fusão de dois As. Vou até te dar um exemplo, né? O exemplo que é mais usado dentro da gramática. Se eu falar assim, eu vou ao shopping. Vai comigo. E vai anotando aí até para facilitar a nossa conversa. Vou a o shopping. Vou a o, isso fica junto, né? Ao. Beleza. E se no lugar de shopping fosse uma palavra feminina? Então, sei lá, vou à sessão de cinema. Se eu vou a algum lugar e esse próximo lugar ele acaba sendo feminino, aí vai acontecer, na verdade, a crase. Lógico que a regência do ir é um pouco chata, a gente vai ver isso nessa nossa conversa. Mas o que na verdade eu quero mostrar? Se for a, aí obrigatoriamente vai ter um acento que vai mostrar essa fusão. Você deve estar ligado, né? Eu não posso escrever dois As. Então, quando junta, na verdade está juntando e vai ser o acento que vai indicar a crase. Então, o que na verdade eu quero dizer? A gente tem dois As, né? Eu posso dizer também, né? Me refiro a o Marcos. Opa, a e o. Mas eu poderia falar assim, eu me refiro a Mariana. Eu me refiro, e quem se refere a. Me refiro a Mariana. Para juntar esse cara, a gente acaba tendo uma fusão. Por isso que, na verdade, acaba sendo um quebra-cabeça, né, galera? A gente vai encaixar essa brincadeira aí, a gente vai encaixar esses dois As, para não ficar a, eu obrigatoriamente encaixo, e quando eu encaixar, a gente vai ter uma fusão, que é o que a gente chama comumente de crase, tudo bem? Então eu tenho uma preposição, né? Por exemplo, quando eu falo me refiro a. Quando eu falo ir, quem vai a. Legal? A gente tem algumas preposições. Da mesma maneira, galera, que quando a gente fala do gostar, né? Por exemplo, se eu falo gostar, precisar, quem gosta, gosta sempre de alguma coisa. Então eu gosto de bolo, eu gosto de carro, eu gosto de viajar. Beleza, quem gosta, gosta de. Isso é uma preposição. É um elemento de ligação. Além disso, eu posso ter essa preposição a. Então, quem se refere a. Né? E é até engraçado porque às vezes a gente pensa sempre no verbo, mas pode ser um nome, né? Sou favorável a. Legal? Também tenho que dizer, né? Eu não posso falar assim, galera, eu sou favorável. Não, eu sou favorável a alguma coisa. Legal? Então, sou favorável a lei. Legal? Para falar a, eu chamo outro artigo de lei, por exemplo, né? Pode ser um artigo ou um pronome. Então, sou favorável a lei. Sou não? Beleza? Para a gente ir começando a assimilar tudo isso, né? E até guardando o sentido de somar uma preposição e somar um artigo e um pronome. Quando se soma isso, aí a gente vai ter o que a gente chama de crase. Beleza? Aí a gente vai entender o que essa crase é e de que maneira essa crase funciona. Tudo bem ou não? Tranquilo? Legal. A gente tem que falar agora um pouquinho das regrinhas de crase. Lembra, se você já está acostumado ou não lembra muito da gramática, que a crase é um acento indicativo assim, né? Então eu vou colocar o acento no A e esse acento indicador de crase indica só a fusão. Bacana? Só a fusão de dois As, para a gente não repetir o A. Então, por exemplo, não pode ocorrer nunca crase em palavra masculina, né? A regra é geral, assim. Você consegue até assimilar por quê. A gente pensa muito nessa palavra masculina depois da preposição, porque antes de palavra masculina geralmente vem o artigo o. É fácil você olhar, Eu começo a pensar que diante dessas palavras, né, isso não vai acontecer. Né? Então, acaba não acontecendo diante de palavras masculinas. Vou ao mercado, me refiro ao presidente, e assim por diante. Diante dessas palavras masculinas não acontece. As vendas a crédito, crédito é uma palavra masculina. Sim ou não? Beleza? Então, um vai ter crase. Da mesma maneira quando eu falo assim, pé, não é a pé, é o pé. Então, eu gostava de andar a pé. Simples assim, eu não preciso colocar crase. Da mesma maneira, se eu falo assim, o carro dele era álcool. É o álcool, né? Também não tem problema. Sussa.
E é até também perceptível quando a gente fala que antes de verbo, né, não vai acontecer a crase. Ó, eu queria fazer um paralelo. Vamos parar um pouquinho essa aula e vai no bloco de anotação que você tem aí. Por exemplo, se eu estivesse falando um exemplo qualquer, ó, o andar, bacana? Se você lembrar ou já assistiu às nossas aulas anteriores, o é um artigo, beleza? A função do artigo é substantivar quem vem na frente, sim ou não? Legal. Aí esse cara vai substantivar, beleza, deu certo. Só que o andar, ele não vai ser mais verbo. Ele tem a forma de verbo, ele tem a cara de verbo, mas ele não é um verbo, ele é um substantivo. Porque antes dele tem um artigo. Então, artigo e substantivo, beleza ou não? Por isso, eu nunca posso ter antes de um verbo um artigo. Porque senão ele não vai ser verbo, ele vai ser um substantivo. Ô Vini, mas o que na verdade é verbo? Vamos lembrar? Na verdade, quando a gente fala do verbo, a gente está falando de algo que exprime uma ação, né? Se exprime uma ação, esse cara não vai... Ele não pode ser um nome, ele não pode ser um substantivo. Dá uma olhada. Voltou a chorar. Nesse caso, eu não poderia nem falar voltou a chorar, que é a crase, nem poderia falar voltou ao chorar. Não, voltou a chorar. Ele está voltando a fazer essa ação, que é o choro e tal. Saca ou não? É até engraçado quando a gente olha para esse choro, né? Dizem que isso... as pessoas que se emocionam, elas podem mudar o mundo, né? Então, tem sentido da gente falar nesse choro e tal. Mesma maneira, eu falo assim, ainda há muita coisa a fazer, né? Ainda há muita coisa a fazer. Fazer é uma ação, ainda tem muita coisa pra gente fazer ainda. Eu não consigo colocar verbo. Por isso aqui eu queria fazer um paralelo. É até interessante a gente pensar como esse paralelo ele pode ser feito e de que maneira esse paralelo é importante. Então, por exemplo, sempre que você lê algo com crase, diga assim, ó. Por exemplo, fui ao teatro. Opa, não tem crase, é o. Legal? Mas eu poderia falar assim, ó, um outro exemplo. Me refiro a delegada. Leia dessa forma. Abre a crase em 2 As para você perceber, ouvindo, que é uma crase. Legal? Então isso facilita. E a gente vai conversar um pouquinho disso nos próximos vídeos. Dá uma olhada no último exemplo para a gente continuar. Estávamos dispostos a alegrar o mundo. Opa, quando eu falo em alegrar, é uma ação. A gente estava disposto a isso, queria fazer isso e tal. Então, se a gente estava disposto a isso, se a gente queria fazer isso, obrigatoriamente isso era uma ação. Bacana? É até interessante você perceber, né? Diante de certos pronomes também não acontece a crase. Também são regrinhas para a gente assimilar. A gente consegue deduzir isso, mas não acontece. Por exemplo, quando eu falo ela, né? Lembra que pronome, né? Ele está se referindo a uma pessoa. Vamos lembrar? Pronome retoma um nome. Legal? Ele sempre retoma um nome. Então, entregar um prêmio a ela. Ó, quem entrega alguma coisa a alguém. Por exemplo, entreguei o prêmio ao Roberto. Beleza. Ó, ao Roberto. Mas e quando eu estou usando o pronome? Aí eu não preciso usar crase. Tudo bem ou não? Não uso, porque na verdade... eu já estou retomando uma pessoa, né, galera? Então não existe essa necessidade. Dá uma olhada na B. Peço licença a Vossa Excelência. Até a gente colocou aí, né? Lembra que Vossa Excelência é um pronome de tratamento, beleza? E como pronome de tratamento, esse cara, ele obrigatoriamente, não necessariamente ele precisa ser marcado, né? Vossa Excelência, ser abreviado e tal. Mas em nenhum momento ele vai ter crase. Sim ou não? Beleza? Bacana. E a gente olha para o último exemplo também, né? Ó, informou a toda a sua família a sua alegria. Legal? Também, né? Quando eu falo a toda, eu não preciso colocar crase, é um pronome indefinido, né? A gente não consegue quantificar, mas a ideia é perceber que diante de pronome, isso não acontece. E quando a gente fala diante de pronome, são os pronomes pessoais, são os pronomes de tratamento e são os pronomes indefinidos. Legal? Anota aí no cantinho. Por isso tá no slide. Se você quiser, até pausa o vídeo. Pronome pessoal, pronome de tratamento e pronome indefinido. Legal? Bacana? É isso. A gente também precisa falar desse não ocorrer a crase, né? Não ocorre crase sempre em palavra repetida. Então você fala assim, ó, frente a frente, cara a cara, né? Você não precisa colocar crase. São palavras repetidas. Ó, calma, só para eu explicar isso. Quando a gente fala de palavras repetidas, são palavras que têm o mesmo valor. Então, frente a frente. Legal? Não existe uma relação de subordinação, coordenação. Não, são palavras iguais. Como são palavras iguais, ninguém está regendo ninguém. Ninguém está mandando a preposição para ninguém. Não. São palavras assim, ó, frente. Você falou assim, ó, eu tô de frente para você. Eu tô de costas para você. Acabou. Eu não falo, por exemplo, favorável. Ó, eu sou favorável. Mas quem é favorável, sacou? Então eu falo assim, ó, cara a cara.
Beleza. Quando eu falo cara, nossa, eu tô de cara com você e tal. Também é a mesma função. Sussou não? Tranquilo? Legal? O que a gente tinha que ver nesse vídeo era isso. A gente aprendeu as regras que a gente não usa crase. Tá bom? Tamo junto. Valeu, um abraço, galera. Obrigado.